Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Continuem se cuidando, viu? Vamos para a nossa aulinha de português hoje. E hoje nós vamos ver um texto, conhecer um texto sobre a vida do Ziraldo. Isso mesmo, gente, o Ziraldo. Vocês conhecem ele, né? O cartunista e escritor brasileiro muito conhecido. Ele que é o criador do Menino Maluquinho, que vocês conhecem, certo? Olha que bacana, em uma outra aula atrás, nós vimos um texto que falava sobre a infância de Ruth Rocha. Hoje, nós vamos ler esse texto que fala sobre uma passagem da infância do Ziraldo. Muito bacana, muito interessante. Quem quiser pegar o módulo 2, esse texto está nas páginas 42 e 43 do módulo 2 de vocês. Quem quiser acompanhar, dá um pause no vídeo, tá? Corre lá rapidinho, pega o livro e abre na página 42 que nós já vamos começar. Vamos lá? Então, você leu um trecho de uma biografia e conheceu um pouco da infância da escritora Ruth Rocha. Agora você vai ler uma autobiografia, um texto em que o cartunista Ziraldo conta um acontecimento marcante ocorrido em sua própria infância. Então, gente, olha só, nós vimos um trecho da biografia de Ruth Rocha e hoje nós vamos ver um trecho da autobiografia de Ziraldo. Tem uma diferença aí. Nesse texto, o próprio Ziraldo vai contar essa passagem da infância dele, certo? É ele mesmo contando sobre a vida dele, tá bom? Vamos conferir. Olha só, era janeiro de um ano qualquer e é aqui que realmente começa a história que, a meu modo, vou contar a vocês. Percebam que é ele que está contando. A meu modo, ele diz, certo? Chovia muito na noite escura, mas os relâmpagos que clareavam o céu deixavam ver o homem sobre o cavalo, comandando a caravana. Caravana, gente, é um grupo de pessoas que viajam juntas, certo? Então, tinha um grupo de pessoas viajando e existia um homem sobre o cavalo que estava comandando esse grupo de pessoas. Meu avô, jovem ainda, estava começando a vida que eu transformaria no patriarca de uma vasta família. O que é o patriarca? É a pessoa mais velha de uma família grande. Normalmente essa pessoa, comanda, lidera a família, certo? Então, o avô de Ziraldo era o patriarca da família dele. Eu era seu primeiro neto e junto com toda a sua família estávamos mudando da cidade onde nasci para um povoado, onde uma nova vida iria começar. Então, olha só, eles estavam saindo do lugar onde eles moravam para se mudar para um outro local, para um povoado. Então, lá, uma nova vida ia começar para todos eles. Bom, a chuva era muito forte, mas meu avô estava protegido por sua enorme capa gaúcha, que cobria também o dorso do animal que ele montava. Contra a luz dos raios, a silhueta que se desenhava parecia ser a de um só animal. Então, gente, chovia muito forte. E o avô do Ziraldo usava uma capa gaúcha. Olha só, capa gaúcha é esse tipo de capa que normalmente o pessoal do Rio Grande do Sul usa, certo? É uma capa que ela cobre o dorso do animal. O dorso são as costas do animal, tá? E aí, quando relampejava, né, que clareava o céu, aparecia uma sombra, uma silhueta, que era a sombra do animal e do avô dele. E essa sombra parecia um só animal ali, certo? Um animal maior, porque apareciam eles dois. Ok? Vamos continuar. Acomodado sobre a cabeça do arreio que é a sela, né? Na altura dos meus 3 anos, eu ia encolhidinho sob a capa que cobria o avô e o cavalo. Olha só, Ziraldo tinha só 3 anos, ele estava ali encolhidinho debaixo da capa, embaixo, né? Sob a capa que cobria o avô e o cavalo. E ouvindo o tamborilar da chuva caindo sobre a grossa gabardine de que a capa era feita. Tamborilar é um som parecido com as batidas num tamborim, certo?
chama de tamborilar, que é aquele sonzinho das gotas. Imagine as gotas caindo em cima de uma capa, né? Em cima de um tecido ou em cima de alguma coisa de plástico, né? Fica assim como algumas batidas. Então ele ficava ouvindo. E essa capa do avô dele era feita de gabardine. Gabardine é um tecido, gente. Um tecido que não deixa a água passar, certo? Paciente, o avô explicava ao menino curioso. É a chuva, meu filho, tocando a sua música. Sua voz parecia vir do céu lá fora. Então o avô dele ia explicando o que estava acontecendo, falando da chuva, né? E ele estava lá embaixo, muito curioso do que estava acontecendo. Meu avô havia conseguido um emprego para o meu pai, seu genro, e estava levando a família inteira para a vila à margem do grande rio. Até morrer, ele ia comandar todos nós. Ele ia levando a família, tinha arranjado um emprego para o pai de Ziraldo, né? E ele ia ficar comandando essa família. Por isso que falou lá no início do texto que ele seria o patriarca. Convivi com esse homem por quase 50 anos. Toda vez que eu ouço a chuva tamborilando no telhado, sinto uma enorme sensação de aconchego e segurança. Sei que meu avô está velando por mim. Ou seja, ele sabe que o avô dele está olhando por ele, está protegendo ele de algum lugar. Então, esse texto foi escrito pelo próprio Ziraldo, né, no livro Os Meninos Morenos. São Paulo, editora Melhoramentos, 2004, página 13. É um trecho da autobiografia de Ziraldo, certo, gente? Então, vamos falar um pouquinho desse texto? Vamos lá? Que sensações você teve ao ler esse fato que ocorreu na vida do cartunista? Olha só, aqui é para pensar e para conversar. Você pode conversar com alguém que está do teu lado, né? E a gente vai conversando por aqui também, tá certo? Então, que sensações você teve ao ler esse fato que ocorreu na vida do Ziraldo? Eu achei o texto belíssimo, gente. Gostei muito. Olha, enquanto eu, não sei você, né? Vá pensando aí, mas enquanto eu lia, né, o texto do Ziraldo, eu tive uma sensação de alegria e ao mesmo tempo de muita admiração pelo avô dele, né? O avô dele era muito corajoso, estava levando toda a família para mudar de lugar, mudar de vida, ir para um novo lugar e começar uma nova vida, né? O que você acha que o Ziraldo sentia durante a viagem que narrou nesse texto? O que é que você acha que ele sentia, hein? Durante aquela viagem, né? Olha só, para ele devia estar sendo uma aventura, né? Ao mesmo tempo, gente, eu acho que ele sentia um certo medo, né? Mas, de certa forma, ele também estava se sentindo seguro ali, debaixo daquela capa, ouvindo a chuva, né? Ele estava protegido pelo avô dele, de certa forma, né? Você viu que quem escreveu a biografia de Ruth Rocha foi Audálio Dantas. Lembra que na aula de português que nós lemos o texto sobre a infância de Ruth Rocha, nós mostramos no finalzinho do texto o nome do autor. E o autor do texto era Audálio Dantas. Agora, esse texto que você acabou de ler foi escrito pelo próprio Ziraldo. A gente viu lá no finalzinho, né? E é uma autobiografia. Sabendo disso, responda. Qual é a diferença entre uma biografia e uma autobiografia? E então, vocês já perceberam, gente, qual é a diferença entre uma biografia e uma autobiografia? Eu tenho certeza que sim, tenho certeza que vocês perceberam. Então, a biografia é a vida de uma pessoa contada por outra pessoa. E a autobiografia é também a história de vida de uma pessoa, só que contada por ela mesma, né? Vocês viram que o Ziraldo sempre falava, né? Eu, meu avô. Então, era ele mesmo contando a história. Essa é a diferença entre a biografia e a autobiografia. Mas olha só, vou dizer para vocês, nós vamos falar mais desse assunto na nossa aula de redação, tá certo? Por enquanto, nós vamos continuar a nossa aulinha de português, agora falando, vem cá comigo, olha só, nós vamos falar do uso do G
e do J, gente. Vamos falar hoje do uso dessas duas letrinhas. Sabe por que nós vamos falar do uso delas duas? Porque é o seguinte, tem algumas situações que o G e o J, eles têm o mesmo som. Então, acaba confundindo na hora de a gente escrever as palavras, certo? Então, tem que prestar muita atenção. Vamos lá, vamos ver o exemplo dessas palavras aqui. Olha só, nós temos aqui a palavra gelo, a palavra giz. As duas escritas com a letra G, não é isso? Agora, vamos ver as palavras com J que nós temos aqui. Jeito e jipe. Vocês perceberam alguma coisa nessas palavras? Olha só, eu percebi. Percebi que o som, né, do G e do J nessas palavras é o mesmo. Gelo, jeito. Giz, jipe. É o mesmo som, gente. Então, confunde um pouco na hora de saber com que letra a gente escreve, né? Então, vou contar um segredo para vocês. Por que é que isso acontece? Porque o G e o J, quando eles são utilizados antes do E e antes do I, eles têm som idêntico, têm som semelhante, né? Tem som bem parecido. Não acontece no caso quando eles são utilizados antes do A, do O e do U, é diferente. Porque, por exemplo, um G antes do A é Gá. J antes do A é já. Então, não tem como confundir, certo? Mas antes do E antes do I, eles têm sons bem parecidos. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ler bastante, treinar bastante para aprender com que letra é correto escrever essas palavras, tá certo? É isso que nós vamos fazer também no módulo 2 de vocês. Tá bom? Vocês vão responder algumas questões sobre palavras com G e com J e vão treinar. E olha só, tem mais um detalhe. Quando tiverem alguma dúvida, será que eu escrevo com G ou eu escrevo com J? Sabe o que é que você faz? Corre lá no dicionário, pega o dicionário, pesquisa a palavra, ou então no próprio Google, né? No dicionário digital, procura a palavra e vê com que letra é correto escrever. Tá certo, gente? Então, esse é o recadinho da nossa aula de português de hoje. Gostaram? Eu gostei muito do texto do Ziraldo e gostei muito aqui das nossas palavras com G e com J. É uma forma de a gente aprender a escrever melhor, tá? Então, beijo para vocês. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Então, pessoal, vamos ver quais são as atividades que nós vamos responder, as atividades da nossa agenda. Então, sobre o texto do Ziraldo e o uso do G e do J, vocês vão responder no módulo 2 as páginas 44 a 46, 44 até 46. Olha lá, vão treinar bastante o uso do G e do J. Façam com capricho, tá bom? Eu vou observar muito isso na hora da correção, tá certo? Tchau, tchau!